Larissa, a expectativa do alcance de novas sanções à família de Alexandre de Moraes. Está aí a ameaça do governo americano foi colocada em prática, como a gente está vendo. Temos também essa informação sobre o visto do AGU, Jorge Messias, e por lá fontes americanas levantando a hipótese de novas sanções serem aplicadas ao Brasil. Clarissa, como é que fica o governo, as autoridades brasileiras diante do que aconteceu hoje? Tainá, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando essa cobertura especial aqui depois desse Breaking News na CNN. Tainá, quando a gente olha para essa notícia sobre novas sanções dos Estados Unidos, eu enxergo aí 3 leituras importantes que a gente precisa fazer. A primeira delas, vale a gente lembrar que o deputado Eduardo Bolsonaro, já desde o começo de agosto, vinha difundindo a ideia de que a esposa de Alexandre de Moraes seria uma espécie de braço financeiro do magistrado e da família dele e que sanções a ela seriam necessárias para, de fato, alcançar o ministro Alexandre de Moraes nesse movimento feito pelo governo dos Estados Unidos. Então, há um indicativo aí de que a argumentação de Eduardo Bolsonaro encontrou ressonância dentro do governo de Donald Trump, convencendo aí autoridades locais de que o alvo deveria ser a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Uma segunda frente, Tainá, que eu acho que é importante, é a gente olhar para o alcance dessa medida. A gente tem agora mais essa notícia sobre a revogação do visto do ministro da AGU, Jorge Messias. Vamos aguardar para ver o que vem ainda pela frente, mas pelo menos por enquanto, retrato do momento, a gente tem isso muito mais circunscrito à figura de Alexandre de Moraes, com a aplicação da Lei Magnitsky, que é uma sanção muito mais intensa, diretamente sobre o círculo próximo do ministro. Por que eu acho que isso é muito relevante, Tainá? Porque havia uma expectativa de que depois da condenação de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, as autoridades americanas estendessem sanções para outros magistrados da corte, ministros que também votaram pela condenação de Jair Bolsonaro. E pelo menos por enquanto, pode ser que mude no futuro muito próximo, mas por enquanto a gente ainda vê as sanções mais duras, mais intensas, impostas pela Lei Magnitsky, circunscritas ao círculo do ministro Alexandre de Moraes. E o terceiro ponto, Tainá, que eu acho que é muito importante, a gente vê um Donald Trump aparentemente tentando puxar o presidente Lula para uma briga durante o evento que vai acontecer em Nova York, a agenda que ele vai cumprir a partir de hoje com a ida para a Assembleia Geral da ONU. Por que eu acho que essa mensagem fica no ar, Tainá? Porque a gente vinha trazendo desde manhã a informação de que o presidente Lula pretendia utilizar aí essa agenda em Nova York para firmar um contraponto ao presidente americano Donald Trump, mas de maneira muito velada, sem fazer críticas diretas, sem bater direto na administração de Donald Trump, sem travar um embate claro, transparente ali, digamos assim, com o presidente dos Estados Unidos. A ideia era fazer esse contraponto de maneira velada, com um discurso que trouxesse, sim, elementos de defesa da soberania nacional, mas sem bater de frente com o presidente americano. E agora a gente não sabe se é exatamente isso que vai acontecer, porque naturalmente tem um fato novo que pode, sim, acabar pavimentando aí um novo movimento do presidente Lula. Então, eu destacaria esses 3 pontos, Tainá, que eu acho que são importantes para a gente monitorar e ver o que vem daqui para frente nesse embate aí entre Brasil e Estados Unidos.